Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Meu amigo, minha amiga, há 20 anos eu fiquei paraplégico e eu percebi, em contato com a sociedade mais ou menos de deficientes que eu tinha na época, eu percebi que o que faltava mesmo era informação para que as pessoas com deficiência tivessem um pouco mais de qualidade na vida, um pouco mais de vida melhor, digamos assim. E eu prometi a mim mesmo que eu trabalharia incessantemente na questão da comunicação. E hoje, mais do que nunca, acredito que a comunicação ela é feita para quebrar a ignorância, quebrar os paradigmas, quebrar a ignorância de uma maneira geral que leva ao preconceito, à discriminação. E nós, do programa Diversidade, fazemos com a comunicação e apreciamos todos os outros meios de comunicação que nos auxiliam nessa empreitada. Nós levamos informação sobre os meios de comunicação impressa, na internet, no rádio, na TV, todos nós apreciamos e levamos em consideração para que o mundo seja melhor, que a comunicação faça com que esse mundo seja mais respeitoso. E hoje nós trazemos aqui um companheiro de jornada, é o Rubens Soares, que é editor da revista Demais. Tudo bem com você? Olá, Roberto, tudo bom? Graças a Deus, estamos aqui na batalha pela qualidade também da informação, como você acabou de pontuar. Nós somos parceiros, né? Temos uma missão de melhorar o mundo, é isso? Talvez, eu não gosto de ser chamado, às vezes, de poliana, porque a gente tem o ideal de melhorar o mundo, né? Mas, realmente, todo ser humano, na nossa concepção, na minha concepção, acho que nós somos parceiros nesse sentido, tem como objetivo, realmente, trabalhar por um mundo melhor. E é o que você faz há tantos anos, e nós aqui também, militando nessa área, é o que procuramos fazer para a população. A sociedade, de uma maneira geral, nós falamos a sociedade separada da pessoa com deficiência, ainda tem muito que se falar a respeito, tem muito que se comunicar a respeito para que haja uma integração total, para que acabe-se realmente os preconceitos. Isso é um ponto importante, Roberto, porque a sociedade em si, ela precisa aprender a ser livre, né? Como tirar esta gama de preconceito que está incutida na vida do cotidiano. É interessante que o ser humano ele nasce sem preconceito, né? A criança nasce e não tem nenhum tipo de estigma, de acepção, né? Porém, na medida em que ela vai se inserindo na sociedade, em que ela vai se desenvolvendo, o preconceito inerente à sociedade vai sendo incrustado na criança, né? Então, nós, como formadores de opinião, temos por obrigação trabalhar contra essa coisa, né, de replicar preconceitos na sociedade. E isso tem que começar de berço. Ô Rubem, como que surgiu a ideia de criar a revista Demais? A revista Demais, ela é um veículo que, ela é novinha, é jovenzinha, né? Nós temos fizemos um ano e pouco, agora um ano e meio de lançamento no mercado. Embora a revista seja jovem, ela tem uma trajetória, nós que estamos como responsáveis, como diretores, a equipe toda que está por trás dessa revista, já tem mais de 15 anos de trabalho na área de pessoas com deficiência. Eu milito na área da pessoa com deficiência há quase 15 anos. Eu, especificamente, sou pesquisador, né? Eu tenho formação, a minha formação é de psicólogo, eu sou psicólogo e trabalho com pesquisas também educacionais na área de pessoa com deficiência. A minha área específica é a área da surdez. Então, trabalho também, sou intérprete de Libras, trabalho com tradução e interpretação. O grupo nosso que criou a revista também tem uma trajetória longa, de mais de 15, 20 anos na área, como pesquisa também e como militância em acessibilidade para o trabalho, acessibilidade para a educação, acessibilidade para o lazer. Então, há mais de 10 anos, nós procuramos desenvolver um projeto de comunicação que desse mais credibilidade, que trouxesse serviço, apresentasse, oferecesse ao público de pessoas com deficiência serviços. Então, daí surgiu a ideia da revista Demais. Nós temos um grupo de assessoria, de consultoria, de mais de 110 profissionais que trabalham na área de pessoa com deficiência, na área da educação,
na área de inclusão no mercado de trabalho, na área de acessibilidade para o turismo. E a revista Demais é apenas um dos frutos desse nosso trabalho, que há mais de 10 anos nós acalentávamos de publicar um veículo que trouxesse utilidade pública, notícias leves, lazer, dia a dia, bem-estar à pessoa com deficiência. Então, é o que se concretizou com o lançamento da revista Demais em 2015. Então, Rubens, o que significa que a Demais ela é fruto de um trabalho já de 15 anos de pesquisa, que você já atua como uma equipe de intérprete de Libras, você juntou uma pesquisa, todo um trabalho acumulado e falou assim, não, agora eu vou botar isso no papel e soltar no mercado. Exato, Roberto. Em função de nós trabalharmos com acessibilidade na educação, nós atuamos em sala de aula, atuamos em consultoria educacional, atuamos em consultoria no mercado de trabalho para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso toda uma equipe que nós temos comandado nesses 15 anos. E sentíamos falta de uma publicação que aproximasse o público, né, pessoas com deficiência, de serviços e que trouxesse uma informação mais leve, uma informação de melhor qualidade, sobretudo, Roberto, trouxesse para a sociedade a visão da pessoa com deficiência como uma pessoa como qualquer outra, e não como um coitadinho, como aquele que precisa da misericórdia e do favor alheio. A nossa visão de mídia para a pessoa com deficiência é nesse sentido, é conscientizar a sociedade de que a pessoa com deficiência é uma pessoa como qualquer um de nós, precisando apenas de algum tipo de adaptação conforme a sua condição, para que ela tenha uma vida como qualquer um de nós, e não aquela pessoa que sofreu uma desgraça na vida e que agora precisa ter vamos dizer assim, a pena, né, por parte da sociedade. A pessoa com deficiência não quer ser olhada como uma pessoa que precisa de se sentir pena dele, que precisa que alguém olhe e diga coitadinho dele. Não, a visão nossa de pessoa com deficiência é de que ela precisa apenas de adaptações conforme a sua situação, e a sociedade tem por obrigação lhe oferecer as suas adaptações respectivas, mas não um olhar de pena, dó e piedade. Então, o foco da revista, ele vai por esse lado, trazer informação, trazer serviços para a pessoa com deficiência, mas olhando essa pessoa com um olhar como qualquer outra pessoa, um consumidor, um cidadão, pessoa que precisa ser respeitada como qualquer outra. E não olhar com aquele olhar de superação. Ah, ele é deficiente, mas... Então, esse não é o olhar da nossa revista. Se uma pessoa olhar para mim com o mas, eu já fico chateado. Rubem, a gente vê hoje meios de comunicação, tanto impresso, na televisão, como na internet, de uma maneira geral, meios de comunicação com muita irresponsabilidade, falando coisas que, sei lá, não levam a nada, fazem sensacionalismo em cima da dor, em cima do crime, em cima de uma série de coisas que, na minha opinião, não acrescenta em absolutamente nada à melhoria da qualidade de vida da sociedade de uma maneira geral. Mas estão aí, e a gente respeita, é um público que gosta, é um público que dá interesse a esse tipo de comunicação, a gente respeita. Mas eu sou um fã incondicional de um veículo de comunicação sério, né? Que leva realmente informação produtiva, que leva informação acumulada ao longo de várias experiências, como foi o caso de vocês, que melhora realmente o sistema de vida da sociedade, melhora a qualidade de vida de uma pessoa, de uma única pessoa, levando informação de como ele deve fazer ou não. Leva informação para o mundo de relacionamentos sociais. Então, eu dou o maior crédito porque você já tinha uma experiência acumulada, quer dizer, não nasceu do nada, não foi uma coisa assim infantil que começou ali, vamos fazer e fazemos. Não, tinha uma experiência acumulada, né, de 15 anos de sala de aula, de pesquisas e tudo mais, e joga num veículo de comunicação sério. Isso, para mim, é da maior importância. Obrigado pelas suas considerações, Roberto. O projeto editorial da revista Demais, né, é um projeto bem arrojado no sentido exatamente de inovar, porque nós temos já outras publicações no segmento
Então, o que nós pensamos, o grupo que criou a revista, dos quais eu fui um dos comandantes desse grupo, nós pensamos o seguinte: nós não podemos fazer o mesmo que já está sendo feito, senão a nossa publicação seria mais do mesmo. Então, a ideia da revista Demais foi exatamente trazer seriedade às notícias do segmento, garimpar informações que sejam úteis à pessoa com deficiência, procurar trazer serviços e também buscar divulgar ações positivas que estão sendo feitas em prol do público, da população, do segmento, pessoas com deficiência, e também, de certa forma, apontar e criticar aquelas situações e aquelas ações que, eventualmente, que não são boas, não são legítimas. Que não são legítimas. E em relação a essa crítica, uma coisa que o projeto, a linha editorial da revista, ela procura ser apartidária, ela procura ser, ela não evita puxar para um lado ou para o outro, ela procura a informação, independente de quem seja que esteja, vamos dizer assim, produzindo essa informação. Porque a gente sabe, né, é senso comum, a gente sabe que a pessoa com deficiência, na maioria das vezes, é a última a ser lembrada nas políticas públicas, né? Então, se pensa na sociedade como uma sociedade hegemônica, uma sociedade do homem ideal, perfeito, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de dificuldade. E não somos. O ser humano, por si só, é um ser que denota diverso, e que implica diversidade. Então, esta é a ideia da revista, trabalhar com a diversidade. Nós estamos conversando com o Rubens Soares, que é diretor da revista Demais, falando um pouquinho sobre a importância da comunicação nos meios sociais. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o Rubens Soares, que é diretor da revista Demais, uma publicação que completa agora 1 ano de existência e tem por objetivo ajudar as pessoas com deficiência, ajudar a sociedade de uma maneira geral, levando informações da área científica, da área educacional e aí por diante. E você gostaria de falar da parte educacional, certo? Roberto, eu como educador, né, como professor, como educador, há quase 15 anos, não posso deixar de enfatizar a importância da educação para a acessibilidade, né? Porque, veja você, nós falamos agora há pouco que a criança, ela nasce, o bebê, né, o ser humano nasce sem nenhum tipo de preconceito. E na medida que ele vai se desenvolvendo, vai convivendo com a sociedade, os preconceitos, né, vão se incrustando na vida da criança. Fato é, por exemplo, quando você passa na rua com uma criança, a mamãe está passando na rua com uma criança, e de repente vê uma pessoa com deficiência, por exemplo, intelectual, ou uma pessoa cega. Aí a mãe, é muito comum, né? Muita gente já observou isso, a gente observa diariamente, é muito comum a mãe, às vezes, a criança olha ingenuamente, inocentemente, sem nenhum tipo de maldade, e a mãe cutuca a criança e diz, não olha, não olha. Isso o que vai acontecendo? Vai criando na criança aquele sentimento, mas o que ele tem de diferente? Vai criando uma casca. O que ele tem de diferente? Por que eu não posso olhar? Né? Quando, na verdade, deveria ser bem natural. Né? Então, a educação é fundamental para que nós possamos desenvolver uma sociedade livre, ou pelo menos com o menor de nível de preconceito possível. Em relação a isso, na nossa política editorial, a revista tem uma editoria muito interessante, dentre trabalho, saúde, informações realmente de lazer. Nós temos também dentro da revista uma editoria de educação. E essa editoria se chama Práticas na Educação Inclusiva. Qual o objetivo dessa editoria? É apoiar o trabalho de professores na sala de aula. Professores que têm alunos com deficiência em sala de aula, que geralmente, às vezes, se sente meio perdido. Eu, como professor, não digo que a classe dos profissionais da educação não queiram atender alunos com deficiência. Eu não conheço professores que se recusam terminantemente a atender alunos com deficiência. A questão toda é que
os professores, eles precisam ter um conhecimento mínimo também para atender esses alunos com deficiência. Sim, tem que ser preparados para a diversidade humana. A diversidade. Então, a editoria de educação, ela tem como objetivo trazer também orientações, sugestões, atividades que possam ser de alguma forma, apoiar o trabalho do professor em sala de aula. Não é uma receitinha, não é uma prescrição, não é uma descrição, mas são ideias que o professor pode usar na sala de aula com o aluno surdo, com o aluno cego, com o aluno com síndrome de Down, com o aluno com deficiência intelectual, né, com o aluno com deficiências físicas, então, com alunos com paralisia cerebral. Então, a editoria de educação, que nós chamamos de prática na educação inclusiva, em cada edição traz um conteúdo dentro de uma disciplina que vai orientar o professor e trazer sugestões de como ele poderia trabalhar na sala de aula com alunos com deficiência. Quer dizer que na educação inclusiva. Esta seção da revista, ela traz, em cada número, ela traz uma parte instruindo o professor. Isso, orientando o professor de como... A editoria, Roberto, ela é bem objetiva no seguinte sentido. Ela elenca uma disciplina, dentro da disciplina ela elenca um conteúdo e trabalha esse conteúdo orientando o professor, dando a ele sugestões de como trabalhar esse conteúdo em sala de aula. Por exemplo, em algumas Com os deficientes em geral ou só com surdos? Não, com a pessoa com deficiência em geral, porque nós trabalhamos na perspectiva da educação inclusiva, Sim. que é a perspectiva educacional do Brasil atualmente, a educação inclusiva e não segregada. Então, surdos, por exemplo, dentro da sala de aula junto com ouvintes, alunos cegos dentro da sala de aula com alunos videntes, alunos sem nenhuma deficiência junto com alunos com síndrome de Down e assim por diante. A ideia é que ela seja uma editoria multifocal, né, com uma perspectiva de desenho universal da educação. Esse conceito de desenho universal é interessante. Recentemente estive num congresso de educação inclusiva, congresso internacional, estive apresentando um trabalho no congresso, e lá nós tivemos acesso a um trabalho muito interessante que traz esse conceito de desenho universal na educação. Coisa que até há pouco tempo a gente só ouvia falar na arquitetura. Sim, né? desenho universal arquitetônico. Na arquitetura. Mas agora está sendo, tem alguns grupos já teorizando a respeito de desenho universal na educação. E a nossa revista já tem trazido concepções nessa área, mesmo sem nominar educação com desenho universal, mas nós já começamos a trazer a ideia nessa prática. Então, é uma editoria que apoia o professor, as secretarias de educação, os gestores, né, da educação, os diretores de escola. É uma ferramenta que é muito útil para o professor em sala de aula, que está dentro da revista Demais. Rubens, quer ver? Eu queria fazer uma observação e depois uma pergunta para você. Pois. A observação é o seguinte: quando você comentou a respeito daquela criança que caminha na calçada e a mãe segurando pela mão, vê uma pessoa com deficiência, a mãe fala, não, olha, você veja como é importante a comunicação. Sendo de má vontade ou de boa vontade, ou seja, não perturbe aquela pessoa e a mãe diz para ela não olhar, ou seja, com má intenção ou boa intenção, denota ignorância, de alguma forma. A mãe é ignorante em relação ao assunto. Pode até estar com a melhor das intenções. Olha, não perturba aquela pessoa deficiente, não, entendeu? Mas não tem que fazer isso. Ela não fala para a criança não perturbar uma pessoa que ela não considera com deficiência. A criança às vezes vai lá e puxa a calça, chuta e faz tudo e ela deixa. Né? Então, se fala para não perturbar uma pessoa com deficiência que está passando, ou para não olhar, ou para não se comunicar, não manter contato, seja com boa intenção ou má intenção, é ignorância. E para isso nós estamos aqui. Fazer comunicação para acabar com essa ignorância. Acabar com esses paradigmas de que, sabe, existe uma separação, tem que existir um respeito maior. Né? Essa questão do respeito maior já é um preconceito. Já é um preconceito. Eu não tenho que respeitar mais a pessoa com deficiência do que o meu outro semelhante. Eu tenho que respeitar igual. Não é isso? E a pergunta é a seguinte. Na área da educação, eu ouvi dizer
que tem algumas escolas que participam dos Enems, que tem aquela pontuação da escola, não é isso? A escola é classificada, ranqueada. E algumas escolas evitam pegar crianças com deficiência intelectual, porque a nota do Enem dela vai cair, a nota da média da escola. Então, isso daí colocaria-se, em primeiro lugar, faria com que tivesse ruim a entrada da criança com deficiência intelectual nas escolas. As escolas excluiriam por medo da nota. Então, se isso realmente está acontecendo, é um projeto do governo que, na minha opinião, está falho. Ele, a partir do momento que ele dá uma nota para a escola, na média escolar, e existe a questão da criança com deficiência intelectual, ele está forçando a exclusão. Isso é verdade? Bom, Roberto, você faz perguntas bastante provocativas, né, que me deixa de saia justa, diria, ou de calças justas, como prefiram. Vou começar fazendo um comentário rápido sobre a sua primeira intervenção, né, em relação à mãe que está com a criança lá. É claro que essa mãe, ela está agindo nem sempre de forma consciente, né? Sim. Ela está achando que está fazendo o melhor, ou seja, evitando que o seu filho sua criancinha tenha contato com o mundo real, que é o mundo da diversidade, né? Por outro lado, como você mesmo pontuou, ela está fazendo um desserviço, seja por ignorância, seja por intenção, porque ela, de fato, está privando a criança de contato com a realidade, que amanhã ou depois, esta mesma criança está sujeita a adquirir uma deficiência, né? Haja vista os acidentes, etc., né? Então, é motivo. Bom, sobre a educação, eu quero pontuar o seguinte. É importante o que você falou. Nenhuma escola quer baixar a sua nota no Enem, a sua média. E diria mais, nem o poder público, com as avaliações institucionais, por exemplo, o Saresp, aqui do Estado de São Paulo, a Prova Brasil, nenhum quer baixar a sua média. Então, isso é fato de algumas escolas fazer a famosa higienização do alunado, tirando crianças, alunos que têm algum tipo de deficiência, para não fazer a Prova Brasil, para não fazer o Saresp, para não fazer o Enem, porque com aquele medo de que, de fato, a criança esse aluno faça cair a média da escola. Isso é um crime de lesa pátria. Então, isso a gente tem que combater fortemente e agora, justiça seja feita. Se nós precisarmos falar de educação inclusiva ou de educação especial no Brasil, a gente tem que delimitar o seguinte: o poder público. Muita gente não gosta que eu falo isso. Eu não tenho que defender nenhum governo. Eu digo o seguinte: o Estado brasileiro, a educação pública brasileira é a rede pública que atende alunos com deficiência. A rede privada, a rede particular, não tem nenhum interesse de atender alunos com deficiência. Independente de qual seja o governo, mas é o poder público, é a rede pública que tem ainda o melhor serviço para atender alunos com deficiência. E isso a gente pode discorrer num outro momento do porquê de tudo isso. O que a gente poderia dizer é o seguinte, que poderia haver um acréscimo na lei, vamos colocar assim, uma melhoria na lei, dizendo o seguinte, que a escola que apresentasse o maior número de pessoas com deficiência, seja intelectual, seja deficiência física, seja ela qualquer, num exame desse nacional, ela apresenta com laudos que tem alunos ali, ela seria bonificada com notas, incentivando a inclusão, mostrando que a escola não só dá um bom ensino, mas também trabalha em favor da diversidade humana. Então, se for colocado um gancho desse na lei, seria melhor para todo mundo. Rubens, nós temos um minutinho para terminar. Pois não. Suas considerações, Porta dos Surdos. Porta dos Surdos, Roberto, para finalizar, é um projeto muito interessante que nós vamos lançar recentemente nós vamos lançar no mercado. E a ideia do Porta dos Surdos é exatamente trazer informação, trazer conteúdo de lazer, trazer comicidade para o público pessoas com deficiência. Então lá você vai ter curtas, você vai ter uma série de vídeos trazendo a vida da pessoa com deficiência de uma forma bem humorada, okay. Não com aquela coisa séria, carrancuda, mas uma coisa bem humorada. Site que vai ser lançado, Porta dos Surdos, comédia e inclusão.
Nós conversamos com o Rubens Soares, que é diretor da revista Demais, ao qual eu agradeço bastante pelo seu trabalho e pela vinda aqui. Eu quero agradecer, Roberto, a você, a toda a equipe da TV Câmara por nos convidar e deixar o contato da revista Demais para quem tiver interesse em entrar no site, todo inclusivo, isso é uma coisa importante, o site tem toda a acessibilidade, tem comunicação em língua de sinais, tem alto contraste para pessoa cega, para pessoa surda, ou seja, é uma diversidade na comunicação com toda a acessibilidade e é um convite para vocês acessarem o site revistademais.com.br. E você que esteve conosco no programa Diversidade, nós agradecemos bastante e te esperamos na próxima semana. Um abraço a todos.